Boa noite, mais uma live do projeto Tornar-se Pais dos Nossos Pais. Esse projeto ele surgiu bem antes da Covid-19 e o objetivo era falar com os filhos que estão vivenciando situações onde os seus pais apresentam um comportamento diferente e que às vezes você tem que tomar algumas atitudes que antes você não precisava. E muitas vezes esses filhos começam a se perguntar: será que ele tá de brincadeira, tá fazendo piada com a minha cara? O que que tá acontecendo? Ele não era assim, mudou tão de repente, né? O processo de envelhecimento, ele pode ser saudável, né, típico do envelhecimento, ou ele pode ser patológico. E é muito difícil a gente diferenciar o desenvolvimento típico do patológico. Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é buscar um atendimento médico, né, neurológico e também uma avaliação neuropsicológica. A importância da avaliação nesse momento é que ela vai avaliar as áreas cognitivas e também ela vai estar realizando, além da avaliação, uma observação clínica, né? E nessa observação serão avaliadas especialmente as atividades de vida diária. Ele está conseguindo fazer as mesmas coisas que ele fazia antes de forma independente? Não. Às vezes vai pagar uma conta telefônica, acha que não pagou, paga 2, 3 vezes, né? Ou então vai deposita a agência errada, ou esquece de tomar os remédios. Então, nessas atividades de vida diária, a gente começa a observar muito do que está acontecendo com esse idoso. Quando nós trabalhamos nesse sentido, eu vejo que os filhos de início ficam muito perdidos, né? O que está acontecendo com meu pai? O que eu posso fazer? Senta, conversa. Eu já expliquei, ele não me entende. Mas não é isso. É que muitas vezes ele está tendo uma percepção diferente, a capacidade de resolução de problemas pode estar alterada. Às vezes a dificuldade de inibir respostas inadequadas, né? Então, na frente da pessoa fala uma coisa que não deveria. A gente começa por aí a observar a necessidade de se fazer essa avaliação e de começar a trabalhar as áreas cognitivas que estão comprometidas. É muito importante, né, você observar o dia a dia do seu idoso, você perceber como ele está lidando com as coisas que antes ele fazia com facilidade. Mas parece que ultimamente ele está mais esquecido. Nós temos uma parte da memória que ela fica mais lentificada e a gente tem que verificar se essa diminuição é apenas normal do envelhecimento ou se ela tem um comprometimento maior. E isso, a avaliação vai te ajudar a visualizar essas áreas. Nós sabemos que na terceira idade a aprendizagem ela é um pouco mais lenta, às vezes tem que fazer a mesma coisa várias vezes para você conseguir alcançar a curva de aprendizagem. Mas quando nós falamos do aspecto intelectivo, o idoso ele tem uma capacidade intelectiva cristalizada mais ampliada. Por quê? A capacidade intelectiva, a inteligência cristalizada, ela é influenciada por fatores socioculturais, né? E com a idade, com o desenvolvimento, isso vai aumentando. Então, na parte intelectiva, na inteligência cristalizada, a gente observa um aumento, embora exista uma diminuição na inteligência fluida. O que é inteligência fluida? É a capacidade de resolver problemas no automático, né? Formas mais imediatas, com mais destreza. E aí a gente observa uma redução nessa parte. E aí, não dá para fazer nada? Dá sim, a gente pode montar, com base nos dados obtidos, na avaliação neuropsicológica, nós podemos montar a reabilitação
né, dessas áreas que apresentam maior prejuízo no meu idoso. Se eu observo que ele tem um maior prejuízo de memória, eu vou trabalhar com atividades interessantes, né? Existem vários jogos e eu gosto muito de utilizar coisas assim, terapia de reminiscência. O que é isso? São coisas passadas que estão na memória familiar de todas as pessoas, e aí você utiliza fotos, momentos de lembrança, aquelas perguntas, como que era no seu tempo que as pessoas namoravam? Você lembra o dia que você conheceu o seu marido ou a sua esposa? Como que foi esse dia? Me conta. Então, utilizar de fatos passados, estabelecer de uma forma agradável uma forma de trabalhar alguns aspectos de memória. Existem vários jogos, com os idosos que eu trabalho, eu gosto de levá-los os jogos para o atendimento, mas também deixar com a família várias atividades que eles possam fazer. Eu aprendi com uma outra profissional uma atividade muito interessante, com recorte de supermercado. Às vezes o idoso não tem mais aquela possibilidade de ir até o mercado, mas ele tem a lembrança do que ele fazia num jantar, né? Então a gente pega um encarte de mercado, recorta, vamos fazer um jantar. O que nós vamos fazer para o jantar? Vamos recortar os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o jantar, né? E escolhe lá o prato principal, a salada, uma sobremesa, e aí nós vamos conversando sobre esses pratos. Uma outra atividade que eu gosto muito de utilizar no trabalho relacionado à memória também é pegar uma receita antiga de família. Sabe aquela receita que fazia sucesso? Que você adorava quando você era criança? Então, mais relacionado às mães, né? Embora alguns pais também gostem de cozinhar. E trazer essas receitas e você lembra quais ingredientes você usava nessa receita? Então vamos lá, separar os ingredientes. Como é que faz? Me ensina. Eu adoro aprender, gente. Eu aprendi a fazer pudim, já aprendi a fazer crochê, eu até tentei, mas eu não consegui. Eu não tenho essa habilidade manual. E aí a gente vai colocando os ingredientes passo a passo. O que coloca primeiro? O que vem depois? E depois? Até concluir. Essa atividade é muito interessante porque muitas vezes ela trabalha também na parte emocional. Porque naquele idoso que acha que ele já está esquecendo tudo, que ele não tem condições de fazer mais nada sozinho, quando ele vê a receita pronta, vem aquela sensação de eu consegui, eu dei conta. E isso é muito importante nessa fase da vida, sabe? Ele entender que ele te ajudou a fazer uma coisa diferente ou uma coisa que ele fazia no passado e que agora ele foi capaz de ensinar alguém a fazer novamente e deu certo. Gente, essa sensação de prazer é fundamental. A gente está falando de atividades, eu comecei falando da proposta tornar-se pais dos nossos pais. Quando você se depara com um momento que você percebe que seu pai não está mais tendo condições de administrar a própria conta corrente, de cuidar da higiene pessoal, esquece da medicação, tem horas que isso impacta profundamente no emocional dos filhos, né? É uma sensação assim, o que está acontecendo? Não era assim, algo mudou, eu tenho que fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo, você bate um papo, você senta, você explica, você não consegue fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes. E não vai, porque ele está tendo um momento de perdas. E é aí que eu novamente friso, é hora de levá-lo para um acompanhamento neurológico. Quero ver se eu trago um neurologista que eu gosto muito de trabalhar com ele aqui no Niterói, qualquer dia desses, para conversar com a gente. Além do acompanhamento neurológico, ter também a avaliação neuropsicológica. E na avaliação neuropsicológica, gente, uma parte é com o idoso, mas outra parte é com a família.
onde nós vamos estar avaliando as atividades de vida diária, como os filhos estão percebendo. Às vezes o filho que passa mais tempo percebe com o pai ou com a mãe, percebe de uma forma diferente daquele que só vem de 15 em 15 dias. O cuidador tem uma outra visão. Então todas essas pessoas vão estar trabalhando nesta avaliação. E aí quando... nesse momento, nós temos a oportunidade também de realizar um trabalho de psicoeducação, de trabalhar com a família. O que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida desse idoso, né? Dentre essas situações que estão sendo apresentadas, o que nós podemos fazer para criar pistas, para facilitar o dia a dia, para auxiliá-lo a lembrar da medicação? Às vezes, erroneamente, querendo fazer o melhor, muitos filhos começam a tomar atitudes pelos seus pais, o que não é muito legal, ou seja, nada legal. Por quê? É importante que mesmo ele apresentando um tipo de declínio, ele consiga ter atividades que ele possa fazer. Mesmo que você deixe ali uma pista visual com o horário de tomar o remédio, ou que remédio vai ser, ou aquela caixinha, né, que tem tudo separadinho, manhã, tarde, noite e os dias da medicação. Por que é importante que ele tenha condições de fazer sozinho? Tem uma frase de Montessori que diz que tudo que você faz por mim, você retira de mim. Você vai ver que eu falo sempre essa frase. Por quê? Toda vez que eu faço pelo meu pai ou pela minha mãe, eu tiro dele a oportunidade dele estar fazendo. E acabo dessa forma fazendo por ele e levando a caminhar na direção do esquecimento. Se cada vez ele vai fazendo menos, daqui a pouco ele não faz mais nada. Então ele precisa ter as experiências e continuar realizando as atividades, né? Porque quanto mais ele consegue fazer, mesmo que por meio de pistas, mais ainda eu vou estar ativando essa memória. A nossa memória... Opa, o celular caiu. Oi? A nossa memória, ela é como um backup. Eu tenho que constantemente estar fazendo um backup para manter aquele conteúdo ativo na minha memória. A mesma coisa com o idoso. Se ele está num processo que eu já percebi que existem alterações que não são típicas e que eu preciso ajudá-lo, se eu começar a fazer tudo por ele, eu vou facilitar esse processo de esquecimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode fazer. Então, é muito importante continuar trabalhando com meu pai, com a minha mãe, mas dando a ele a oportunidade de participar desse processo, né? É muito importante que o meu idoso sinta-se acolhido, respeitado, que ele tenha a oportunidade de fazer junto comigo atividades. Eu vi que a Isara entrou aqui e eu acho muito interessante as estratégias que ela usa. Ela sempre utiliza umas coisas assim do dia a dia para que a sogra dela faça junto com ela. E isso é muito importante, porque a gente tem que motivá-los, fazer com que eles se sintam úteis, né? E continuem fazendo, porque se eu tirar dele a oportunidade de fazer, mais ele vai caminhar no sentido do esquecimento, e não é isso que nós queremos. Se eu tornar o meu idoso mais ativo, menos trabalho com ele eu vou ter, e mais feliz ele vai estar. É importante manter a socialização, trazer sempre alguém da família, né? Ah, hoje vem a Dona Maria, amanhã vem o netinho tal, o bisnetinho. Cada dia uma pessoa da família, uma vez por semana alguém da família. Lógico que agora não, né? Época de Covid, vamos falar nessa participação da família pessoalmente em outros momentos, mas nós podemos agora no momento da Covid trabalhar com videochamadas,
né? Vamos ligar e vamos ver como que tá o bisnetinho. Vamos ligar pro neto, pra neta. E aí você vai envolvendo o seu idoso com as pessoas da família, que num momento da Covid-19 ele não tá podendo ver, mas ele tá tendo um contato visual, tá tendo uma fala. E é importante, durante essas chamadas, relembrar de alguns fatos, assim, você lembra, naquele mês, assim, no mês de abril, na Páscoa do ano passado, aquele pudim, aquele bolo, trazer um diálogo onde você possa resgatar coisas antigas. Como que era para passar roupa no tempo que você era jovem? O que você gostava de fazer quando você tinha 20 anos? Como foi que você descobriu que você ia ser pai pela primeira vez ou que você ia ser mãe pela primeira vez? Trazer assuntos antigos, né, que fazem parte da memória afetiva deles, para fazer um resgate de memória. Mas nunca esquecendo que nós estamos falando com uma pessoa mais velha que a gente, né? E eles não gostam de ser tratados como criancinhas. Então você vai conversar com ele como seu pai que ele é, apesar dele estar passando por um momento diferente na vida dele, mas vocês dois ou vocês duas vão construir juntos um momento prazeroso de passar por essa fase do envelhecimento. Se ele é patológico e se ele é típico também, nós vemos que os idosos que estão sofrendo mais nesse momento da Covid-19 são os idosos ativos. Sabe aqueles idosos que têm 70, 75 anos e continuam trabalhando? Têm memória ótima, são sociáveis, adoram sair pra rua. Esses daí estão sofrendo muito porque eles não estão podendo fazer isso. E aí tem um medo. Será que quando eu puder sair na rua, eu vou lembrar onde é o meu barbeiro? Onde é aquela padaria que eu gosto de tomar café? Isso passa na cabeça deles. Então, muitas vezes, a gente tem que parar um minuto, sentar, conversar, olhar pela janela junto com eles quando dá para ver a localização de algumas coisas e conversar. Enfim, respeitar o momento que eles estão vivendo e fazer junto com eles algumas construções nesse momento, para que eles possam, apesar de estarem dentro de casa, conseguirem segurar um pouco essa ansiedade, não saírem para a rua e não se colocarem em risco, no caso dos idosos que ainda têm essa mobilidade, né? E poderem estar dentro de casa de uma forma, entre aspas, feliz. Não é um momento feliz, né? Mas a gente pode viver isso de diversas formas. Ansioso, angustiado, mais tranquilo, aguardando tudo isso passar, crendo que uma hora tudo isso vai passar. E quando eu falo do idoso que está saudável, que tem uma vida ativa, se eu não tiver atividades interessantes para ele dentro de casa, tipo, ele gosta de pintar uma parede, tem uma lixa e uma tinta, não tem? Tem como mandar vir? Então vamos fazer um serviço de casa. Se é uma senhora que gosta de cozinhar, vamos cozinhar. Vamos fazer atividades que eles se sintam bem. A Isa está colocando aqui que isso é muito importante. O filho fala com a avó e só por assobio, na brincadeira, eles vão se comunicando. Não, fazer brincadeiras diferentes, gente. Pegar uma pilha de roupa para dobrar e convidar, vamos dobrar isso aqui comigo, né? Utilizar os fatos do dia a dia para manter esse idoso ativo dentro da sua dificuldade, né? A gente tem que trabalhar esse momento da melhor forma possível. Agora, voltando no tornar-se pais dos nossos pais, eu vejo também a angústia que isso é para os filhos. Que de repente você tinha aquela pessoa que era assim, quem você procurava para te dar um conselho, para te ajudar a ter uma luz no meio de um problema que você tá todo perdido.
e de repente você fala uma coisa e ele responde outra que não tem nada a ver. E aí você não tem mais essa referência, né? Já não dá mais para trocar a ideia dessa forma. Quando isso acontece, eu sei, não só tecnicamente, cientificamente, estudos a respeito disso, da angústia que é para o filho, mas eu sei também por ter vivido essa fase tanto com meu pai quanto com a minha mãe, né? É muito difícil quando você pergunta para um dos seus pais: que idade que você acha que você tem? Não sei. Você acha que você é o que, meu? Seu filho, né? E isso às vezes acontece quando você trabalha com idosos que entram numa curva de desenvolvimento patológico, onde muitas vezes eles esquecem quem eles são, a idade que eles têm, vão fazer uma conta, compram além do que deveriam comprar, gastam compulsivamente porque não tem mais aquele planejamento, né, a respeito das finanças. Então, quando você chega nessa fase, é muito angustiante para o filho dar conta disso. O importante, além de levar o seu pai para trabalhar, dentro do trabalho que eu já descrevi anteriormente na avaliação neuropsicológica, que nós costumamos fazer o trabalho com a família, chamado trabalho de psicoeducação, se você está trabalhando com um profissional que não oferta esse serviço, procure alguém que possa te dar esse suporte, que possa trabalhar com você essas questões emocionais. Como é agora lidar com esse pai que passa por uma fase diferente da vida, que muitas vezes nem ele compreende a fase que ele está vivendo e que eu vou ter que entender, respeitar e trabalhar com ele as suas limitações, as suas necessidades, né? Muitas vezes é aquele pai, aquela mãe que eu preciso dar banho, trocar de roupa, escovar os dentes, dar medicação, responder sempre a mesma pergunta, né? E às vezes você responde manhã: que dia é hoje? Né? Hoje é terça-feira, dia 14. Aí daí a pouco: mas que dia que é hoje? Hoje é terça-feira, dia 14 de abril. E daí a pouco, passou nem 20 minutos, faz a mesma pergunta. Em alguns momentos, às vezes, é muito fácil você até perder um pouco dessa paciência. Poxa, mas ele tá zombando de mim? O que tá acontecendo? Ou, de repente, o idoso fica irritado demasiadamente, ou às vezes se entristece com facilidade, porque ele começa, apesar dele apresentar um problema de memória, ele começa a perceber que tem algo diferente com ele. E essa percepção, ela traz alguns indicativos que sinalizam uma possível depressão. E aí você tem que trabalhar isso, tratar isso juntamente com o médico, juntamente com o profissional neuropsicólogo que atende o seu idoso. É importante dar suporte para ele em todas as áreas, não só na estimulação cognitiva. Por isso que eu vejo o trabalho com os filhos assim, essencial. Porque são vocês que vão estar frente a frente com o idoso todos os dias. E por mais que muitas vezes a gente faça avaliação, faça um plano de reabilitação, se vocês não estiverem trabalhando diariamente com os profissionais que estão envolvidos, esse trabalho ele não vai chegar a alcançar o nosso objetivo, né? A Silvana colocou aí, né, da gente despertar o interesse, que por muitas vezes eles começam a perder o interesse na vida. Porque eles estão vendo que está tudo tão diferente. O que está acontecendo comigo? Olha como eu já fui e olha como eu estou. Essa percepção, quando ela existe, ela traz um sofrimento muito grande ao idoso. Porque ele quer conseguir fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Eu tive um pai assim muito inventor. Ele era extremamente inteligente, ele lia muito, ele estudava demais. Ele era uma pessoa que as pessoas gostavam de ouvi-lo falar. E de repente ele começou a ficar muito diferente, mas foi muito rápido.
Ele teve um tipo de demência que é a frontotemporal e ela foi assim bem rápida. E aí nesse momento ele é aquela pessoa inteligente que gostava de criar coisas, começou a criar coisas absurdas, tipo um motor para colocar numa bicicleta e descer uma ladeira abaixo. Ele morava numa rua bem íngreme, ele ia descer com aquela bicicleta motorizada, né? Algumas invenções eram até impraticáveis. E era muito difícil, mais para o meu irmão que ficava mais tempo com ele do que para mim que morava em outra cidade, ter que explicar para ele que aquilo não era possível, porque na cabeça dele ia dar certo. Mas você bastava olhar para a rua, eu que não tenho conhecimento nenhum de engenharia, de inclinação, de nada de física, e eu sabia que aquilo não ia dar certo. Meu marido é engenheiro, agrônomo, e ele olhava, não sei, e ele explicava de uma forma que eu não sei explicar o porquê que aquilo não ia dar certo. Mas aos olhos de qualquer pessoa não daria certo, mas na cabeça dele daria. Então muitas vezes deixar o idoso te contar a história, deixar lá ele apertar todos os parafusos, você só não vai dar a gasolina para ele pôr naquele negócio e descer, né? Você dá um jeitinho de mudar essa história antes da coisa ser finalizada. Então assim, o respeito que a gente tem com o idoso, a forma como nós falamos com ele, a forma como nós lidamos com cada dificuldade que aparece no dia a dia, isso pode contribuir muito nesse momento da vida dele. Se eu respeito, se eu crio uma estimulação cognitiva adequada, se eu uso os fatos do dia a dia, se eu crio uma motivação, né? Tipo, um pudim que deu certo. Eu vou criar oportunidades para ele aumentar esse sentimento de ser útil e diminuir essa insatisfação com a própria realidade. E quando isso acontece, eu consigo fazer com que esses fatores como ai, que vontade de morrer, não quero acordar, só quero ficar dormindo, isso tá me amolando demais, não quero nem, para que eu vou fazer isso? Eu consigo trabalhar essas questões de uma forma positiva, trazendo novas oportunidades e fazendo com que ele se sinta útil. Por isso que eu coloco sempre a questão de colocada por Montessori. Tudo que você faz por mim, você retira de mim. Então, por mais fácil que seja você ir lá e resolver o problema, você ir lá e fazer a comida, você ir lá fazer o prato, você ir lá trazer a roupa só para ele vestir, né? Às vezes levá-lo na loja é muito complicado, então você vai lá e compra e traz. Criar oportunidades para que ele faça, para que ele participe da confecção. Por exemplo, você está fazendo almoço, então leva o seu idoso para a cozinha. Então, como que nós vamos fazer isso? Mas como que é mesmo? Eu não lembro. Agora eu ponho óleo, isso. Vou fazer o arroz então, vou pôr o alho. Não põe não. Põe o quê? Então, deixá-lo participar com você é muito importante para que ele se sinta também útil. Mas assim vai me dar mais trabalho. Vai fazer com que você leve um pouquinho mais de tempo para chegar no final daquela atividade. Mas você vai trabalhar com o seu idoso, fazendo com que ele se sinta útil, vai aumentar a autoestima dele. E isso é muito importante. É muito importante que você crie oportunidades, que ele se sinta útil, que ele se sinta valorizado, que ele perceba que ele ainda tem uma utilidade, que ele é importante na família. Por exemplo, as ligações que a gente estava falando agora. Agora não dá para receber visita, mas dá para ele ter várias ligações, né? Ô vó, tô com saudade. Ô vô, tô com saudade. Liguei porque eu queria ouvir sua voz. Sabe quem tá falando? Deixa primeiro ele falar o nome de quem ele tá vendo, né? Identificar a pessoa.
Então é muito importante que a gente crie esses espaços para que o idoso possa ter uma participação mais ativa nesse momento, no caso das pessoas que apresentam um envelhecimento patológico. Ah, mas o meu pai, assim, ele tá um pouco triste, mas ele não tem problema nenhum. Ele tá triste porque chegou a Covid, ele não pode ir todo dia fazer a caminhada dele na praia. Ele não tá podendo ir trabalhar, que ele já ainda trabalhava. Não pode receber os amigos em casa. Então vamos preparar algumas coisas com as pessoas que moram na casa, se ele morar com alguém, né? Ah, mas ele tá morando sozinho e eu não posso ir lá agora por causa da Covid. Faça uma videoconferência, né? Vá lá pro Google Duo, pro WhatsApp, agora faz 4 pessoas conversam ao mesmo tempo, no Zoom, faça uma sala de reunião no Zoom, enfim, utilizem algum mecanismo de estar perto deles nesse momento e evitem que eles saiam de casa, que não adianta você não ir lá para ele não se contaminar e ele 3 vezes no mercado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é o passeio deles, quando eles não têm muita coisa a fazer, eles gostam de ir no mercado. Então é importante que você crie algum mecanismo, no caso do idoso saudável, de estar perto dele, de estar mostrando a importância desse momento, de tentar, assim, de uma forma respeitosa e agradável, que ele fique em casa e que ele possa passar por isso. Mas voltando ao nosso idoso que apresenta um transtorno, seja do subtipo Alzheimer, seja Parkinson, seja o subtipo que for, é importante que você leve ao médico, faça avaliação neuropsicológica, vendo as áreas afetadas, as atividades de vida diária que estão sendo prejudicadas no momento, é importante fazer um plano de reabilitação cognitiva. Tem algumas pessoas que utilizam o treino, a estimulação, seja qual for o mecanismo que você utilizar, ou que o profissional que você trabalhar utilize. Você precisa levar o seu idoso para ser estimulado. Quanto mais eu estimular, quanto mais atividades eu deixar que ele faça junto comigo, ou deixar pistas para que ele faça sozinho, com pistas ele tem condições de fazer sozinho, ótimo. Então vamos deixar todas as pistas possíveis, porque quanto mais ele fizer, melhor vai ser. Lembre-se que toda vez que você fizer por ele, você está tirando dele a oportunidade de trabalhar mais a memória, de fazer um checklist das coisas que ele pode fazer, de fazer um backup de tudo que ele ainda consegue fazer. Toda vez que ele está fazendo, ele está ativando esse backup. Então é importante que ele faça, né? Não sei se você ainda não começou a avaliação neuropsicológica. Neuropsicológica não é possível fazer online. Algumas partes sim, com a família, as primeiras anamneses, os questionários, até dá para ir adiantando por aqui. Mas é importante que quando tudo isso passar, você procure um profissional neuropsicólogo e faça a avaliação e em seguida comece a reabilitação, né? E com certeza, a maioria dos profissionais que eu conheço trabalham dessa forma. Fazer a psicoeducação do idoso, da família, do idoso também, é fundamental para que esse processo tenha mais sucesso. É importante entender que ninguém trabalha sozinho. O médico, o neuropsicólogo, o fisioterapeuta precisam estar alinhados com a família, precisam construir com a família uma rotina de trabalho e fazer diariamente aquilo que é proposto. Quanto mais você faz, mais você vai alimentando essa capacidade de aprendizagem, essa capacidade de memória, para que ele possa ter condições de exercitar isso e manter mais ativo possível na memória dele. A gente sabe que quando ele apresenta um desenvolvimento patológico, um envelhecimento patológico,
por mais que você trabalhe, o esquecimento ele vai estar sempre avançando. Mas quando você tem estratégias de reabilitação, trabalha estimulando essas áreas minêmicas, você diminui a velocidade com que esse envelhecimento vai acontecendo. Eu ouvi já várias pessoas falarem uma ilustração que eu gosto muito também. É como se duas pessoas pulassem de um avião ao mesmo tempo, só que uma com paraquedas e a outra sem paraquedas. As duas vão chegar no chão, só que em tempos diferentes. A que está sem paraquedas, ela vai chegar muito mais rápido e ela vai se espatifar lá embaixo. E a que está com paraquedas, a velocidade dela vai ser bem mais lenta e ela vai chegar lá embaixo de uma forma segura, né? Então, quando a gente trabalha o nosso idoso, mesmo que ele esteja apresentando prejuízos no seu processo de envelhecimento e que seja considerado um envelhecimento patológico, quando eu trabalho com o meu idoso, eu vou dar mais qualidade de vida para ele nesse momento. E isso é importante. Ah, mas eu acho que a gente perceber a terceira idade dessa forma, não é questão de preconceito. Existe o envelhecimento típico, que ele acontece, tem um esquecimento aqui, outro ali, mas ele continua realizando as atividades de vida diária de forma independente, sem problema nenhum. Que não é o saudável, é o patológico, em que ele apresenta diversos prejuízos que comprometem a independência dele, a realização de atividades de forma independente, e aí ele vai precisar da sua ajuda. E é muito importante a família se preparar e se trabalhar nesse sentido para poder identificar isso e poder estar atuando nesse momento. Eu gosto muito quando trabalho com famílias que fazem isso unidas, porque é um momento difícil, é um momento árduo, mas quando a família consegue se organizar e dividir um pouquinho para cada um, esse momento ele se torna também um momento de crescimento, de amadurecimento familiar, um momento de compartilhar e um momento de dividir a oportunidade de trabalhar com seu idoso. Porque por mais que seja desgastante, por mais que mexa emocionalmente com filhos, também tem um outro lado essa questão. É muito bom a gente poder viver com qualidade, de forma instrumentalizada, de forma a atender as necessidades do idoso. É muito bom a gente trabalhar no processo de finitude dele de uma forma carinhosa, cheia de afeto, cheia de compartilhamento de experiências, compartilhar emoções. Isso é uma experiência ímpar, né? Dessa vida a gente leva poucas coisas, e uma das coisas mais importantes que nós temos é o nosso convívio, a nossa oportunidade de partilhar, né, o lado emocional, né? Então, as experiências que você vive com o seu idoso, você que tem um idoso que vive uma fase do envelhecimento que é considerada patológica, e você tem essa oportunidade de viver com ele, proporcionando novas experiências, você entende muito bem o que eu estou falando. Tem o seu lado pesado, mas tem o seu lado também agradável, né? Um lado onde a gente pode fazer por ele um pouco do muito que ele fez na nossa vida, né? O envelhecimento é uma das fases mais longas da vida da pessoa. E o envelhecimento patológico, ele não se dá a velhice toda, né? É uma parte dela. Então, você poder dividir com seu pai esse momento, fazer com ele, ter a oportunidade de criar estratégias, de dividir com ele, de auxiliá-lo, isso é enriquecedor. Todos nós aprendemos com isso, né?
aprendemos a ter mais paciência com os outros, aprendemos a lidar, a cuidar, aprendemos a desenvolver algumas habilidades, estratégias, planejar como nós vamos atuar junto com ele, o respeito, o crescimento dia a dia que nós temos realizando essa atividade é um momento ímpar. Nada nunca mais vai substituir esse momento que você, como família, está vivendo com o seu idoso. Eu vejo também que, apesar, nesse momento Covid-19, dos idosos que apresentam um envelhecimento patológico, muitas vezes não sofrerem tanto com o momento, até por causa do esquecimento, muitas vezes eles cansam muito o cuidador, porque aquela pergunta, por que nós não vamos sair hoje, mesmo se ele está acostumado a dar uma voltinha na rua, o que é que está acontecendo mesmo? Por que ninguém está vindo aqui mesmo? Então ele vai perguntar mais vezes a mesma coisa. Diferente do idoso saudável, que você tem quase falar, não, fica aqui comigo, por favor, né? E que ele quer sair para a rua, ele quer fazer as coisas, ele quer, enfim, interagir. Mas você que está vivendo esse momento de cuidar dos seus pais, procura fazer uma avaliação neurológica, uma avaliação neuropsicológica, observando as áreas de maior prejuízo, as atividades de vida diária que foram prejudicadas. Faça o trabalho de reabilitação neuropsicológica. Se tiver necessidade da fisioterapia, também. Mas veja se o seu profissional, o profissional que trabalha com você, também não esquece de realizar o trabalho de psicoeducação com a família. É importante que você entenda o momento que seu pai ou sua mãe estão e possa trabalhar em conjunto, dando a ele mais oportunidade de realizar aquilo que ele ainda pode fazer. Se ele pode tomar o banho sozinho, mas eu tenho medo que ele caia porque ele está caindo muito, ok? Pode ficar ali por perto, tenha sempre a barrinha de segurança ou uma cadeira no box, mas é importante que, se ele consegue fazer, que ele faça. Se ele sabe, se ele consegue servir o prato dele, mesmo que ele faça uma bagunça na mesa, derrame comida em volta, não tem problema, é importante que ele faça o prato dele. E eu queria fechar agora trazendo para vocês a frase que eu amo muito de Montessori. Não esqueça que tudo que você faz por mim, você retira de mim. Então, crie oportunidades do seu idoso continuar fazendo, dele se sentir útil, dele se sentir amado, acolhido. E quando ele errar, lembra que você erra também, e às vezes até de propósito erre na frente dele, ria junto com ele a respeito disso. Vai ser um bom momento de interação e de crescimento entre pais e filhos, e vocês vão poder trabalhar juntos como lidar com essa fase do envelhecimento. Bom, eu acho que em alguns momentos eu acabei repetindo porque eu via que as pessoas iam entrando, mas a live vai ficar disponível aqui, depois eu vou levar para o meu canal no YouTube, e todas as terças-feiras nós temos esse momento de tornar-se pais dos nossos pais. Hoje, pela primeira vez, eu fui sozinha, né? Toda semana eu tenho trazido alguém comigo. Trouxe a Tainá, da Educação Física, a doutora Ellen, vascular, trouxe a Bianca, que é fisioterapeuta, mas hoje eu falei, vamos conversar mais com os filhos sobre as emoções, porque tá puxado. Segurar aquele idoso ativo dentro de casa, e muitas vezes ele sai, se expõe, às vezes ele adoece. Aquele que não é ativo, que precisa de mim o tempo inteiro, nesse momento que a gente tem que limpar tudo, sair, higieniza tudo, toma banho, dá atenção, enfim, às vezes eu tenho dinheiro para um cuidador, às vezes eu não tenho, eu mesmo sou o cuidador. Então é um momento diferenciado, mas é um momento ímpar de você e do seu pai, ou você e a sua mãe poderem construir juntos uma atuação para melhorar a qualidade de vida de ambos